Olá para você que acompanha a programação aqui pela TV Câmara Bauru. Nós abrimos agora mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, espaço para a prestação de contas do vereador bauruense. Nosso convidado, Marquinhos Souza, do PP, o Partido Progressista. Vereador, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Lidiane, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, levando um pouquinho de informações aos munícipes que acompanham aí a TV Câmara. Bom, assunto é o que não falta para a gente conversar nessa semana. Eu queria primeiro falar do projeto da sua autoria, que foi aprovado na última segunda-feira, na sessão ordinária, que trata da limpeza pelo poder público dos imóveis particulares. O que é que traz esse texto? Bom, na verdade, nós temos uma legislação que autoriza o Poder Executivo a contratar empresas para efetuar a limpeza em terrenos particulares, desde que o proprietário, após notificado, o prazo de 7 dias e não cumprido a limpeza do seu terreno, a Prefeitura pode efetuar a limpeza e fazer a cobrança posterior desses proprietários de terrenos particulares na cidade. Nossa preocupação é que proprietários de terrenos que já não pagam IPTU há muito tempo na cidade, que empurra com a barriga, que não tem o compromisso com a cidade, eles não tenham esse terreno limpo, Lidiane. Então, por isso nós pedimos e o projeto foi aprovado, o município terá que informar mensalmente à Câmara Municipal a lista de todos os proprietários de terrenos que tiveram seus terrenos limpos pela Prefeitura Municipal. Nós vamos confrontar com a lista que nós temos dos grandes devedores e nós vamos depois, caso haja aí o nome de pessoas que têm débitos com a cidade, débitos altos, nós vamos questionar o prefeito como que ele vai fazer para receber. Porque se a pessoa não está pagando IPTU, será que a pessoa vai pagar a limpeza do terreno? E a gente não acha justo. Não tem compromisso com a cidade, não paga o IPTU corretamente, usa suas terras para especulação imobiliária e ainda pode ter o seu terreno limpo pela prefeitura. Então é só isso daí. Nesse caso, a gente vai sugerir para o prefeito que seja aplicado o IPTU progressivo. Você tem lá um terreno abandonado, sujo, que você não faz manutenção e você não cuida daquele lugar, levando problemas de doenças para os vizinhos, nós vamos sugerir uma outra legislação que tem aqui, que é o IPTU progressivo, que vai dobrando o valor do IPTU a cada ano e a pessoa pode, inclusive, chegar a perder esse imóvel para a Prefeitura Municipal. Aliás, essa lista com os nomes dos 100 maiores devedores de IPTU na cidade já foi enviada a você pela Prefeitura. Exatamente, eu já tenho a lista dos 100 maiores devedores, porque qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é fazer essa solicitação novamente no final do governo Gazeta e fazer o comparativo de quanto que de fato a Prefeitura conseguiu receber desses grandes devedores de IPTU, que é um problema sério na nossa cidade e que a gente sempre ouve falar, a cobrança aqui na Câmara Municipal, mas infelizmente a gente não vê esse dinheiro entrando nos cofres públicos. São quase 59 milhões de reais, 100 pessoas entre instituições e empresas, então é um valor muito alto. A gente espera que o prefeito Gazeta consiga, através da sua Secretaria de Negócios Jurídicos, receber aí grande parte desta dívida que poderia resolver muitos problemas da cidade de Bauru. Bom, saindo do assunto IPTU, agora o assunto é esporte. Você também trouxe à tribuna na última segunda-feira os problemas estruturais no ginásio Panela de Pressão. A gente teve um jogo interrompido entre o Bauru Basquete e o Brasília na semana passada por conta do excesso de goteiras na quadra. Uma sugestão do secretário de Esportes foi a utilização do Fundo Municipal de Esportes para custear essa manutenção. Você se manifestou a respeito disso, não seria uma boa ideia? Eu acredito que o fundo, a legislação que criou o fundo não permita. Pelo que a gente fez a leitura da lei, na minha interpretação, não se pode utilizar o fundo para esse fim, para fim de reformas. A gente entende que o fundo deve ser usado na prática do desporto, na prática dos esportes, para atividade fim, e não para uma atividade de manutenção. A gente já recebeu a informação de que as equipes que ali usam o ginásio Panela de Pressão vão fazer a reforma, vão fazer lá a manutenção para que eles possam continuar o campeonato. Até porque se a prefeitura tivesse que abrir licitação, tudo mais, iria demorar muito. Aí tem um outro ponto, Lidiane, que eu coloquei também, mas 2 pontos, na verdade. O primeiro ponto é como ficou a reforma que foi feita lá recentemente, que foi aplicado manta asfáltica lá em cima. É um custo muito alto e precisava ver se esse serviço tem garantia, por quanto tempo. Acho que seria importante o secretário observar isso. E outra coisa, quem loca, na minha opinião, tem que entregar o local em condições de uso. Então a prefeitura paga aí quase 30 mil reais por mês. O problema é que paga para o Noroeste, que
passa por situações também delicadas nas suas finanças, mas de qualquer maneira a prefeitura está pagando uma locação. Eu entendo que a locação, quando você loca, você tem que encontrar e ter a sua estrutura em bons funcionamentos, né? E se não estiver funcionando bem, quem locou, na minha opinião, deveria arcar com esses custos. Quanto, ainda falando sobre o fundo municipal, em quanto estaria hoje? As pessoas falaram 750 mil, seria esse o valor do fundo? Então, na verdade, não chega esse valor. Não chega. Talvez um pouco menos, eu não tenho o valor atualizado. Mas o problema é que o fundo ele é utilizado para as modalidades, né? Então, são várias instituições que se inscrevem durante o ano para receber, mas é próximo a isso, Lidiane, não chega esse valor, mas um pouquinho menos. Não vou falar valor para a gente não cometer nenhuma injustiça aqui. Mas acho que o mais importante o dinheiro do fundo tem que ser usado para os esportes e não para manutenção. Essa é a minha opinião. Outro assunto da semana é o cancelamento da compra de marmitex, com valores considerados altos, pelo prefeito Clodoaldo Gazeta. Uma reunião nessa semana, inclusive, com a presença de representantes do Executivo, está sendo organizada pelos vereadores. O que é que você pode adiantar? Bom, na verdade, eu como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, juntamente com a doutora Thelma, que é presidente da Comissão de Justiça, achamos por bem chamar essa reunião para que possa informar a gente como que se deu esse contrato. Apesar do cancelamento do prefeito, eu acho que a gente parabeniza o prefeito aqui por esse cancelamento, porque foi feito de uma contratação emergencial, né, por conta do decreto feito pelo prefeito no começo do ano por causa das chuvas, e esse decreto vale até agora o meio do ano, mas é um valor muito alto, Lidiane, e essa questão também de a empresa fazer a entrega nos pontos, eu acho que tinha que ser revisto. Eu acho que todas as secretarias têm lá, por exemplo, uma pessoa que é responsável por aquelas pessoas que estão trabalhando. Não custa nada essa pessoa pegar o seu veículo, ir até a marmitaria e trazer essa marmita, porque quando você inclui no custo a distribuição, você foge, se você não consegue comparar com o preço das marmitas do mercado, né? Quanto que está girando no mercado. Então, eles colocam a questão de ser uma alimentação balanceada, são 2 tipos de acompanhamentos, são 2 tipos de salada, sobremesa e a distribuição, como eu já coloquei aqui. Acho que, talvez, na minha opinião, eu acho que nem houve nenhuma irregularidade. O que ocorre é que, em 4 meses de governo, eu acho que a Secretaria de Administração poderia ter tido cuidado de fazer a licitação, mesmo que fosse custar o mesmo preço, por ser toda essa qualidade como coloca a empresa. Eu acho que se a gente tivesse feito por licitação, talvez não teria dado toda essa conversa, porque no momento onde o país pede bastante transparência nas coisas, eu acho que você fazer um contrato de quase 300 mil reais sem licitação é perigoso, inclusive para a imagem do governo. Bom, a melhor saída então nesse momento foi o cancelamento, mas agora falta a explicação oficial do Executivo. Exatamente, até para saber, né, qual o posicionamento deles. Acho que a pergunta que a gente tem que fazer é: por que não foi optado pela licitação, uma vez que nós já temos 4 meses de governo e poderia ter sido preparada essa licitação aí já com antecedência? Acho que essa é a principal pergunta. A segunda pergunta é: houve o aval do jurídico? Porque me parece que tem uma divergência aí, o jurídico parece que não deu o aval para essa contratação. Eu acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a nossa sugestão de que os próprios servidores que têm os seus gerentes que estão ali acompanhando vão buscar essa marmita até a marmitaria, até essa empresa, porque eu acho que aí cai o custo, inclusive para a prefeitura, e você na licitação você consegue comparar o preço com o preço das marmitas que você compra aqui na cidade de Bauru. Facilitaria bastante, mas quando você inclui o transporte, você já se perde nesse valor, você não consegue fazer a comparação. Vereador Marquinhos, você esteve também na reunião entre os vereadores, né, alguns vereadores, e a direção da FAMESP, da Maternidade de Santa Isabel, na semana passada, por conta dos desdobramentos após o óbito de uma gestante, né, em trabalho de parto ali na instituição hospitalar. A sua proposta agora é a criação de uma ouvidoria, né? Como atuaria esse órgão aí caso a criação seja aprovada, enfim, caso ela aconteça? Então, veja bem, nós vereadores, né, nós trabalhamos e nós temos uma abertura muito grande em todos os órgãos municipais, né? Quando se trata de órgão estadual, que é administrado pela FAMESP, no caso da Santa Isabel, maternidade, os vereadores têm um pouco mais de dificuldade. Mesmo assim,
Mesmo assim, nós fizemos aqui uma fala muito contundente na tribuna e no meio da sessão nós recebemos um telefonema da direção da FAMESP querendo nos explicar o que aconteceu. No caso da Silvânia, que foi a óbito, a gente aproveita para desejar os nossos sentimentos a todos os familiares da Silvânia. E o que ocorre? Qual que é a sugestão, uma vez que é o Estado que administra esse hospital? Está vindo para a Câmara Municipal o novo organograma da Prefeitura. Nesse novo organograma deverá ser criado, assim que aprovado pela Câmara Municipal, a ouvidoria municipal. O que é a ouvidoria? A ouvidoria nada mais é que você poderá tirar dúvidas e fazer reclamações por esse telefone, coisa que nós não temos em Bauru hoje, para todos os atendimentos da rede municipal. A solicitação nossa como vereador é que essa ouvidoria seja utilizada pelos departamentos estaduais do município também. Então nós temos o hospital de base, hospital estadual, maternidade de Santa Isabel, Manuel do Abreu está fechado agora, mas deve ser feito reforma, nós temos o AME, enfim, nós temos várias instituições, departamentos estaduais do município que a população não sabe para quem reclamar. Foi mal atendida, teve um problema, está passando por uma dificuldade. Então, assim, eu acho que a ouvidoria deve ser estendida para essas pessoas, porque quem administra é o Estado, mas quem utiliza são os nossos bauruenses e nós, como vereadores, temos que cobrar que os nossos bauruenses sejam bem atendidos, sim. E tentar levar para essas mães gestantes que estão nos acompanhando aí um pouquinho mais de tranquilidade, porque se criou um alvoroço muito grande na cidade, uma preocupação muito grande dessas mães que vão ter filhos nos próximos dias, de como elas vão ser tratadas lá, porque o protocolo da maternidade é aguardar o parto normal até o último minuto. Somente no último minuto que se faz aí a cesárea. E muitas têm problema de pressão alta e tudo mais, e tem medo aí de perder o filho ou até mesmo de perder a sua vida. Então, acho que a ouvidoria, nesse caso, eu acho que não resolve o problema, mas minimiza bastante. Cria um filtro, né, vereador? Sem dúvida. Vereador, um último assunto. Você tem trabalhado desde o início do seu primeiro mandato a questão animal, da causa animal. Inclusive, foi um dos grandes incentivadores logo no início da criação de mutirão, né, ou então de um trabalho assim, efetivo, permanente de castração animal na cidade, para a população de baixa renda, algo que já vem inclusive acontecendo desde o Rodrigo Agostinho e agora com o atual prefeito Clodoaldo Gazeta. Uma nova sugestão agora, projeto de lei de sua autoria que obriga as clínicas veterinárias a instalarem câmeras em suas dependências. Exatamente. Primeiro a gente tem que comemorar o programa de castração canina e felina, né, que foi aprovado ainda no governo Rodrigo Agostinho, que foi um trabalho nosso, né, e que a partir do momento que se criou esse programa, o município ele fica autorizado a contratar clínicas particulares. Inclusive nesse momento, o pessoal que estiver nos acompanhando que tem clínicas, procure a Secretaria do Meio Ambiente, porque está aberto o chamamento novamente para que as clínicas se cadastrem para poder aí praticar a castração gratuita para os cães e gatos da população de baixa renda. É uma bandeira nossa, a gente entende que a causa animal é uma causa importante, não só pelo bem-estar do animal, mas também pela questão de saúde pública. E o novo projeto deve entrar na casa agora nos próximos dias, que obriga essas clínicas veterinárias, principalmente aquelas que têm banho e tosa, hotelzinho de cão, por exemplo, que tem, as pessoas vão viajar e deixam o seu animal em hotelzinho de cão, para que elas instalem câmeras para que o proprietário desse animal, ele pode acompanhar o tratamento desse animal, o banho e tosa ou no hotelzinho em tempo real, porque hoje é possível através de um acesso remoto, e até mesmo a gente vai, no projeto nosso, ele obriga que a empresa, a clínica ou esses estabelecimentos que trabalham com esses animais, a deixarem essas imagens registradas por no mínimo 15 dias. Então, por exemplo, eu levei meu cachorro para o banho e tosa. Daqui 10 dias eu percebo que ele só percebi um machucado nele daqui 10 dias ou alguma coisa diferente. Eu tenho condições de ir até a clínica e fazer a solicitação das imagens, né? Então a gente pede para que no projeto de lei, porque no mínimo 15 dias essas imagens devam ser armazenadas para que o proprietário desses animais possam ter acesso caso precise. Nós temos casos, Lidiane, de pessoas que vai levar o animal pela segunda vez na clínica e o animal não entra. É uma coisa... Ele se recusa a entrar. É assim, a gente tem esses relatos e aí leva num outro local
e faz o banho e tosa sem nenhum problema e volta novamente e entra sem nenhum problema. Então veja bem, existem, não estou falando assim, talvez, acho que assim a grande minoria, mas existem, pode estar havendo na nossa cidade alguns casos de animais que estejam passando por algum atendimento e sofrendo algum tipo de maus tratos. Eu acredito que é a minoria, mas é importante que a gente dê essa segurança para a população, para que ela possa levar seu animal e deixar lá com tranquilidade, sabendo que ele está sendo monitorado. Vereador Marquinhos Souza, do PP, aqui conosco no programa Fala Câmara Entrevista. Obrigada pela presença, vereador. Eu que agradeço sempre, e como sempre eu finalizo aqui, a gente deixa o nosso gabinete à disposição. Nos procure, estamos à disposição. Aquelas mães gestantes que até ser criada essa ouvidoria, tiver com problema, procure a gente aqui na Câmara Municipal, que a gente pode cobrar lá a FAMESP por um melhor atendimento. É isso, muito obrigado e desejo aí uma ótima semana a todos. Obrigada a você também pela sintonia. Esse é o espaço de prestação de contas do vereador bauruense. Você acompanha nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Até a próxima.